E voltamos com o programa Conexão. Você que gosta de estar bem informado, parou no lugar certo. Eu, Sônia Paula, junto com o nosso convidado, que já está aqui do meu lado, eu estou falando do Roberto Silva. Ele é palestrante, treinador de inteligência emocional e vai conversar um pouquinho conosco a respeito de coisas que só ele vai saber explicar. Sabe por quê? Porque mexem com a nossa mente, mexem com o nosso estado de espírito, mexem com o nosso emocional. Como é que vai, Roberto? Tudo bom? Bem-vindo ao programa. Ótimo, graças a Deus, perfeitamente bem. Muito satisfeito e feliz com essa, por estar aqui com você. Que bom, prazer meu. É uma alegria imensa, agradeço pela oportunidade. Quero aproveitar e mandar aqui um abraço para quem está nos ouvindo, né? Nos escutando. Meu amigo Fabiano, um abraço para você, um abraço grande Fabiano repórter. Também. Tá? Então, vamos bater um papo, né? E trazer um pouco de conhecimento, de dar uma clareza mental sobre alguns aspectos, né, das nossas vidas. Exatamente. Mas primeiro vamos falar sobre essa questão de você ser um palestrante, como foi que começou tudo isso na sua vida, esse mundo holístico, onde foi que ele entrou, a partir de que momento na sua vida? Interessante que a minha história começou quando eu era representante comercial. E eu, como representante comercial, tinha um paradoxo. Escolhi trabalhar com vendas e ao mesmo tempo era muito tímido. E aí já pensou, né? Vendedor tímido? Como é que é, né? E eu tinha algumas dificuldades, em alguns momentos, de cumprir minhas metas como representante, como vendedor. E alguém me aconselhou a fazer um curso de hipnose para melhorar a minha comunicação. Eu não tinha nenhuma pretensão em ser hipnoterapeuta ou trabalhar nessa área, mas o curso de hipnose fez uma virada de chave na minha cabeça. E eu entendi por que, como representante, como vendedor, eu não atingi minhas metas como eu queria. Eu descobri o alto nível de ansiedade que existia em mim e aquela ansiedade estava me travando nas minhas vendas, na minha comunicação. E a partir daí eu me apaixonei pela hipnose, me apaixonei por trabalhar ajudando as pessoas a superar, né, as dificuldades que eu tinha quando eu era representante comercial. E foi assim uma coisa maravilhosa, apaixonante e a cada dia é mais gratificante. Então vamos entrar nessa área das crenças limitantes, não é? Porque nós estivemos conversando e nós estávamos falando exatamente sobre isso. Quem está em casa, muitos não sabem o que é crença limitante. Então vamos explicar para o pessoal de casa? Crenças limitantes, o que são crenças? Tudo aquilo que você acredita. Né? E essas crenças, quando elas nos limitam, quando elas nos travam na nossa vida, elas são limitantes. A boa notícia é que também existem as crenças possibilitadoras, né? Isso é uma boa notícia. Mas as crenças limitantes, elas são adquiridas na nossa vida, na maioria das vezes, na infância. Né? E existem várias formas das crenças se instalarem. Uma delas é a repetição, de tanto você escutar os pais, né, os amigos, os professores, dizendo coisas que te limitam, não faça isso é difícil, os pais dizendo que a vida é difícil, que quem é rico não vai para o céu, uma série de situações que foram colocadas, e aquela repetição gerou naquela criança aquela crença. E ela cresce, fica adulta, acreditando naquilo. E isso também acontece com tabus, Exatamente. Né? Os tabus também são mais ou menos isso, né? E a outra forma da crença limitante se instalar é por forte impacto emocional. Então, diante de um trauma, diante de uma situação muito traumática, aquela pessoa, aquela criança, ela, naquele momento de forte impacto emocional, ela passou a acreditar naquela mensagem que foi dada para ela. Uma fobia, por exemplo. A fobia é um exemplo disso. Né? Uma barata, uma aranha não vai te fazer nenhum mal nenhum, mas como aquela pessoa estava com impacto emocional, aquela crença se estabeleceu e ela ficou com medo a vida inteira daquela situação. Quando você fala aí de fobias, né, de casos que acontecem com as pessoas, eu lhe pergunto, quais são as demandas? O que as pessoas levam mais para você quando elas lhe procuram? Os medos mais comuns que tem trazido para mim, né, as demandas que têm vindo para mim, é medo de falar em público é uma delas. Sim. Medo de falar em público é o medo mais comum que existe, né? Acho que é um dos medos mais, segundo algumas pesquisas, é o medo que até supera o medo da morte, o medo de falar em público. Nossa! E tem aqueles, por exemplo, medo de água, né? Medo de uma pessoa deixa de se divertir por conta do medo de água. Né? E medos mais comuns, né? Medo de barata, esses medos mais simples, mas que são impactantes, que atrapalham a vida das pessoas. Né? E essas crenças, esses medos, eles me procuram bastante. E ultimamente, o que tem me procurado muito é essa questão mesmo do profissional. A pessoa tem medo de enfrentar desafios no trabalho dela,
tem medo de dar um passo maior na empresa, de medo de assumir uma responsabilidade, tem um projeto, né? Tem uma ideia, mas tem medo de colocar aquela avante, porque ela fica travada. Isso é um medo. Né? Eu queria até perguntar a respeito da atualidade. Quando você disse atualidade, me veio a ideia de que hoje, quando você falou do medo de falar em público, eu acho que hoje também acontece das pessoas travarem para falar em público, porque hoje as pessoas são criticadas por qualquer coisa que se fale, né? Então eu acho que essa geração também, ela vai criar um bloqueio muito grande em relação a muita coisa. A forma de pensar, de se expressar, de poder falar, por causa das críticas que hoje vêm pela internet em qualquer lugar. Dá para tratar isso aí também? Dá, porque é um trabalho de autoconscientização, né? De estado de presença, porque você fala muitas vezes, não percebe o que falou. O estado automático, né? Isso, está no automático. A maioria das nossas ações estão no automático. 95% das nossas atitudes, palavras e comportamentos estão no automático. Você muitas vezes fala que não queria falar, mas já falou, né? Quantas vezes a gente fala uma coisa, para que eu falei aquilo? Não devia ter falado, mas porque estava no automático. Então, e isso daí vem também de encontro ao que você falou a respeito das crenças limitantes. A pessoa às vezes fala uma coisa no automático exatamente porque ela já vem desde pequenininha recebendo aquela doutrina e aquele ensinamento de que aquilo pode ser falado ou não. E essas informações estão a nível inconsciente, a pessoa nem sabe que está lá. Ela fala aquilo que está gravado na mente dela, na mente consciente. Né? Como eu falei, 90% das nossas ações estão no nosso inconsciente. Né? Existe uma coisa chamada trilogia do estado ideal, que é você estar atento porque você está pensando, as suas conversas internas, né? Elas são positivas, elas são negativas, o que você está falando para você mesmo, aquela conversa lá dentro, né? Tipo, eu não vou conseguir. Não vou conseguir, isso é difícil. Ou até o contrário, eu sou demais, eu sou maior. Isso já é o ponto extremo. Né? Então, essa conversa interna, ela é fundamental para que você tenha resultados. E essa conversa interna é preciso que ela esteja alinhada com a tua postura, né? Com a forma como você se movimenta com isso. Então, quando você alinha o teu diálogo interno com a tua postura, com o teu foco também, onde você está colocando a tua atenção. Né? Porque as crenças limitantes nos levam a ficar focado só nos problemas. Você tem uma dificuldade para resolver. Ao invés de você olhar para procurar ver as possíveis soluções, focar no que você realmente é importante, fica focado só na problemática. E ela fica travada ali, não sai do lugar. E o problema só tende a estagnar ou piorar. Você não consegue resolver um problema no mesmo nível dele. Você tem que sair daquele nível, se posicionar como observador e... Que não é fácil. Que não é fácil, para ter uma atitude mais acertada. Para ter essa clareza, é preciso então, uma das opções é buscar esse tipo de técnica. Isso. Que seria neurolinguística, não, mas seria o tratamento terapêutico. Você pode procurar um terapeuta, no caso, né? Eu me coloco aqui à disposição de vocês, tá? Uma terapia com hipnose, com uma terapia vibracionais, como o Reiki, entre outras. Né? E outra opção é participar também de treinamentos, né, comportamentais, onde você vai ter todo um conjunto de técnicas dinâmicas que vão te ajudar a transformar essas crenças limitantes em crenças possibilitadoras. E outra vantagem também, se você participar desses treinamentos, é que você, além de você identificar as negativas, as limitantes, você identifica também as possibilitadoras, que também temos. Né? Não temos só as limitantes, temos também as possibilitadoras. E você vai aprender a potencializar essas crenças possibilitadoras e melhorar ainda mais os seus resultados. Infelizmente, a conversa, o tempo é muito pouco para a gente conversar sobre isso, mas eu tenho certeza que o Roberto volta aqui, não é? Para a gente conversar mais sobre isso. Vocês estão vendo o Instagram aí na tela. Vocês querem mais informações, vocês querem aprender, vocês querem destravar emocionalmente. Então procurem aí o nosso querido Roberto, que ele vai estar à disposição. Inclusive agora ele tem até uma proposta para fazer, não é, Roberto? Um recadinho no dia 8 de outubro, agora está bem próximo já. Olha só. Nós vamos realizar um treinamento de inteligência emocional. Esse treinamento tem um tema superando limites. É bem sugestivo o tema, porque trabalha justamente isso, a superação dos limites, né?
E nesse treinamento é um dia inteiro, onde vamos trabalhar com muitas informações, com conteúdos e muita dinâmica de alto impacto emocional que vai justamente ajudar a esse resgate, essa identificação das crenças e na transformação dessas mesmas em crenças possibilitadoras. Que vai potencializar os resultados, com certeza. A pessoa sai de lá de um jeito, entra de um jeito e sai totalmente diferente. As informações para participar estão no Instagram. No Instagram. E outra coisa interessante, quem estiver nos ouvindo agora e se entrar em contato comigo, a gente tem uma condição bem especial. Eu dou 10% de desconto para você, tá? Que está nos assistindo. É só dizer que entrou em contato com a gente através da Sônia, do programa Conexão. E tem algo bem especial. Olha aí, gente. Não percam essa oportunidade, viu? Bem especial. Se você está assistindo o programa Conexão com Sônia Paula, entre no Instagram do Roberto Silva, fale com ele, pode ser pelo direct, não é? Pode ser pelas mensagens ali da arte do evento. Diz que está assistindo, que assistiu e que conheceu aí o convite através do programa, vocês vão ter 10% de desconto na inscrição. É melhor que isso? Valeu, coisa boa. Não tem. Então, muito obrigada, viu, Roberto? Muito obrigado também, é um prazer enorme. E um abraço a todos vocês que estão nos ouvindo. Tá bom, muito obrigada. Para você que está em casa, não sai daí, que a gente volta já já. No próximo bloco nós teremos o quadro Inclusão Descomplicada. Conheça aí um projeto maravilhoso, preparado especialmente para os idosos. Eu volto já.